que se manifesta sobre João Batista, Isabel, sua mãe, Maria, a visita do anjo a Maria, a ida dela para a casa de Isabel, mãe de João Batista, que estava no ventre de Isabel. O que aconteceu com Zacarias, como ele duvidou da promessa e ficou mudo, o cântico de Maria, enfim, a gente chega ao nascimento de João Batista, que é um nascimento normal, exceto pelo fato de que no dia que ele nasce, o seu pai volta a falar. E conclui-se no verso 66 o seguinte: todos os que as ouviram guardavam-nas, as notícias divulgadas eram guardadas no coração de todos esses que ouviam isso, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Eu pensei na viagem do meu pai, nos muitos episódios, esse texto veio: que virá a ser deste menino? Justamente na hora em que eu cheguei na frente do espelho para passar uma água no meu rosto e descer para apertar nesse botão e começar a falar. Eu vi o meu rosto e me lembrei de mim, menino. Havia embalado pela viagem do meu pai, de toda a sua vida, das escolhas que ele tinha feito, sempre sem temor, sempre com uma ousadia enorme de se dispor a enfrentar até o que fosse mais forte do que ele. E sempre vencendo. E fazendo isso sem jactância, com o coração humilde, aprendendo melhor, aprendendo mais, crescendo sempre, até que encontrou o Evangelho e entrou na viagem na qual não se para de crescer jamais. Eu pensei naquilo, o que virá a ser este menino, entrei no banheiro, me vi no espelho e me vi bem menino. E fiquei pensando em quais foram as coisas que eventualmente mais tinham topicamente marcado a minha vida para que aquele menino se transformasse no homem que eu sou. Quais coisas? E aí me foi completamente impossível escolher algumas, porque todas as coisas cooperaram para a construção desse menino. Que virá, pois, a ser esse menino? Meu pai me pegou, ele era agnóstico, à época, há 65 anos atrás, ele não sabia se havia Deus e, em havendo Deus, o que seria Deus ou qualquer coisa assim. Então ele preferia não especular e se dizer agnóstico. Mas no dia que eu nasci, ele me pegou e me levantou e me ergueu aos céus e disse: Deus, eu não sei se há Deus, mas se há Deus, eu ofereço esse meu filho a Deus, para que ele seja teu. Se existe Deus, se há Deus, eu ofereço esse meu filho para Deus. E ele pediu apenas que eu servisse a Deus sem deixar de conhecer o amor por uma mulher e o amor de ter filhos e o amor de ter netos. Foi a única cláusula que o agnóstico impôs na minha dedicação a ele, o que eu não vinha saber. Meu pai era um homem tão capaz de ser reservado com as pérolas dele, pérolas, que ele não contou isso a ninguém, absolutamente a ninguém, nem depois de se converter.
Ele foi contar isso a mim, quando eu já tinha acabado de escrever a minha tese sobre a ordem de Melquisedeque, sobre a salvação fora das fronteiras da religião, em 1976, em dezembro, e início de 77, eu já estava no ministério desde 73, mas estava sendo ordenado ministro presbiteriano com 21 anos de idade, no dia 10 de janeiro de 1977. Quando nós estávamos saindo de casa para a reunião do presbitério, onde eu apresentaria a tese, e ele me contou. Ele disse, olha, há algo que aconteceu há 21 anos atrás, ninguém sabe. Eu era agnóstico e me narrou a história inteira de como me oferecera a Deus. E como aquela oração, aquela entrega, um agnóstico que diz, Deus, se há Deus, eu não sei se há Deus, mas eu te ofereço o meu filho. Essa consagração do agnóstico, do seu filho ao Deus que haja, ao Deus que seja, ao Deus que é, sem a menor sombra de dúvida, foi a coisa que mais influenciou a minha vida, mesmo enquanto eu não sabia da história. Depois se transformou apenas numa grande alegria espiritual. Mas a comunicação daquela oração do agnóstico me oferecendo ao Deus que houvesse, que fosse, pedindo que ele tivesse a bênção de amar uma mulher, amar filhos e ter netos. Definiu toda a história da minha existência. O fato de ser o agnóstico, com a desimportância natural que nasceu no meu coração com relação a definir qualquer pessoa por religião, por catecismo, por credo, por qualquer que fosse o critério pré-moldado do Deus oferecido. Essa foi uma coisa que, mesmo no tempo em que eu tentei falar sobre isso, eu falava sobre isso rasgando pedaços de mim, para logo depois não conseguir mais. Eu fiquei com a convicção total, mesmo antes de saber, porque eu fui cercado de tantos agnósticos e humanistas profundamente cheios do Evangelho, de amor, de compaixão, de misericórdia, de graça, de justiça, de verdade, que era uma congregação irreligiosa, porém profundamente ligados a justiça, verdade, graça e amor em Deus. Sem religião, era a ambiência da casa do meu pai, por exemplo. Essa é a melhor memória que eu tenho disso tudo, e como eu fui forjado aprendendo a lidar com a diferença nos outros, inclusive com a diferença sexual, inclusive com a possibilidade de que num ato e numa experiência sexual na vida de gente jovem, isso pudesse acontecer sem
perversidade necessariamente, como sempre antes me disseram e tinham me dito e eu via na religião. Eu fui uma pessoa que me dei liberdades e quando me converti me tornei extremamente rigoroso para comigo mesmo no que dizia respeito à fidelidade todos os anos da minha vida, até que eu tropecei na minha presunção, para depois, enquanto caía e rastejava na minha agonia, reconhecer que eu tinha sido chamado e consagrado para o amor, para a justiça e para a fidelidade. Tantas outras coisas, o que a gente viveu, experimentou, a riqueza dele, a fama dele, depois o golpe militar, as perdas, ao mesmo tempo o culto que eu sentia que havia na cidade a respeito do nome do meu avô como um ser de profunda humanidade e a respeito da minha família extensiva toda. Todos esses elementos constituíram o meu sentir, meu interpretar, meu olhar à vida. A humilhação do meu pai no golpe militar destruiu o jardim do Éden para mim. Ver a fraqueza dele no trair a minha mãe, tendo uma amante no paralelo durante quase 6 anos, e constatar que aquele homem admirável era capaz de uma coisa tão deplorável, ao mesmo tempo sem se tornar aquilo que eu pudesse chamar de um canalha, porque eu me entristecia por ele, eu nunca tive dentro de mim nenhum sentimento de desrespeito para com a densidade humana dele. Depois a conversão linda, sem ninguém praticamente, exceto pelo testemunho da minha mãe, que ele nem percebia direito durante boa parte do tempo, mas agora nas angústias do pós-golpe militar em Copacabana, ele passou a prestar atenção na fé dela. Mas foi lendo a palavra sozinho que ele encontrou Jesus, sozinho. Não só encontrou, mas ele entendeu. Ele entendeu. Ele leu depois, leu muito. Ele já era um homem muito culto, cheio de muito conhecimento e de cultura, não só de direito, mas de tudo. Matemática, física, história, literatura. Era uma criatura polimorfa. Mas agora a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, começou em Mateus, foi até o Apocalipse, foi rodando o Novo Testamento, depois foi para o Gênesis, quando Jesus já era a chave hermenêutica dele, Jesus já era a chave interpretativa que ele intuía sem saber. Aí ele leu centenas de vezes no curso da vida, mas logo em meses ele sobrepassava praticamente a todas as pessoas que o reverendo Antônio Elias conhecia e dava testemunho dizendo: eu nunca vi coisa igual como aconteceu com o Dr. Caio. De conhecimento, de maturidade, de experiência com Deus. E aí vieram as autoridades espirituais. Ele passava perto de uma coisa maligna e a coisa maligna gritava, se manifestava. E ele repreendia e libertava centenas e milhares. Ele se compadecia dos doentes e tocava neles, e eles eram curados.
numa quantidade e numa incidência absurda de curas, enquanto ele não dizia nada, ao contrário, era sempre não diga nada a ninguém. Ele se entregava aos jejuns, à oração, à meditação, à mística. E eu vinha no paralelo, fingindo que não via nada, mas sentindo tudo, percebendo tudo, sendo provocado por tudo aquilo que nele acontecia e do que eu fugia, me ausentava de casa, literalmente fugia, ia embora, ficava dias, semanas. Da última vez eu me despedi para ficar 1 ano, sem querer voltar, dava medo daquela fascinação tão horrorosamente radical. Medo, pânico, era o que eu sentia, sem saber o que eu sentia. Então, no meio do meu desespero, depois de viver como um pródigo, fazendo de tudo para esquecer a casa de meu pai, e depois de mergulhar no babugem de todas as porcarias inimagináveis, das práticas que diluem o caráter e degradam o ser, eu disse, já sei o que farei ao cair em mim, voltarei para a casa do meu pai. E voltei. E chegando na casa do meu pai, o que eu encontrei foi amor. Amor. Nunca me perguntaram nada, nada, absolutamente nada, não me perguntaram nada, só me amaram. Amaram, acolheram, me trataram como se eu tivesse descido do quarto de uma noite para outra apenas. E eles sabiam, eles tinham alguma ideia, eles intuíam como eu tinha andado pelo lugar aonde as almas se dissolvem. E não me perguntaram nada. Apenas me amaram. Até que algum tempo depois, alguns meses, chegou a minha vez de lutar com o anjo na noite, como quem luta com um demônio, de brigar contra aquela sombra que me puxava para minha não entrega, para minha não vocação, para o meu chamado, me fustigou como um demônio, me prendeu, me amarrou, me fez gritar de madrugada, sem conseguir ter domínio sobre mim mesmo, até que meu pai entrou no quarto e disse, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios, eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. E aquilo me deixou. E eu me levantei, no mesmo dia me batizei, já que eu já tinha sido batizado 2 vezes, uma pelos católicos, outra pelos presbiterianos. Eu disse, agora é minha vez. Corri para o meio da floresta e me batizei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me jogando para trás do igarapé de águas transparentes e um cenário de buritizais na minha cabeça. E voltei dali cheio do Espírito Santo, correndo, como Elias correndo, movido pelo Espírito. Aquela alegria da eternidade que tomou conta de mim, e a palavra se extravasou de mim para todo canto. E eu não fazia esforço, ela vazava. As portas se abriam, as oportunidades se criavam. Era algo absolutamente carregado
de uma unção que não precisava de explicação. E os milagres, e as libertações, e as curas divinas, e as persuasões dos inteligentes, dos acadêmicos, dos intelectuais, e o carisma para abraçar o povo com a palavra que alcançava a todos, e a capacidade de pastorear, de cuidar, de entender, de discernir, tudo isso agora ao lado dele, como foi formando a minha vida, que virá a ser esse menino. Esse menino se tornou a resposta da oração do agnóstico. Esse menino recebeu o dom de ver a graça de Deus em todos os lugares. Esse menino recebeu a certeza de que Deus é Deus sem que ninguém precise abrir a boca. Esse menino sabe que o universo foi criado pela palavra de Deus enquanto não havia ninguém para falar. Esse menino sabe que Deus se manifesta onde quer, como quer, aonde deseja, quem deseja, que virá a ser esse menino por quem o agnóstico orou, consagrando-o a Deus. Eu aprendi que Deus aceita a consagração de qualquer um. Que o único texto sagrado é a sinceridade do coração. Que o único texto sagrado é a sinceridade do coração quebrantado. Que virá a ser desse menino, cuja vida e ministério é fruto da oração de um agnóstico, senão que a semente da universalidade, a semente da pluralidade, a semente do não dogmatismo, a semente dessa certeza absoluta de que Deus se deixa achar mesmo por aquele que diz: eu não sei se existe Deus, mas se há Deus, é com Deus que eu estou falando. O que virá a ser desse menino? Esse convívio foi a coisa mais poderosamente impactante da minha existência. Se eu negar isso, eu estou negando quem eu sou. No meio disso, eu tive alguns privilégios extraordinários de ver coisas que ninguém viu. Por exemplo, que vantagem foi para mim, aos 13 anos de idade, ter visto aquela esfera, uma esfera que tinha uma cor que variava entre um prata que se escurecia acinzentado para uma espécie de berilo. Parada aquela bola na minha frente, eu estava com meu pai e mais 13 amigos. E aquela coisa veio do nada, parou na nossa frente e nos viu e nos enxergou. E nós sentimos que nós estávamos diante de algo que nos via, que nos enxergava. Eu perguntei ao meu pai: papai, o que é isso? Ele disse: meu filho, não é dessa ordem de coisas. E ficamos parados, mudos, olhando. Bem na nossa frente, de repente, aquilo saiu numa velocidade que nossos olhos não conseguiram captar. Deixou apenas um rastro que se dissolveu. Isso me deu uma vantagem enorme. Eu vi, eu não sou louco, eu não estava sozinho.
eu recebi esse primeiro treino em relação a testemunhar o absurdo e não ter vergonha de contar. Testemunhar o absurdo. Num colegiado, éramos papai e mais 13 amigos, quase que o colegiado apostólico. Eu tive o privilégio, com 13 anos de idade, de ver algo absurdo, inegável, porém, aos meus sentidos. E aprendi a não ter vergonha de contar o absurdo, de declarar o absurdo que eu não podia negar, porque a confiança na minha sanidade, na sanidade do meu pai e da coletividade de observadores simultâneos, faziam daquele evento um evento inquestionável do ponto de vista cognitivo. Ninguém induziu ninguém, todo mundo entrou na mesma perplexidade e mudez, parados diante daquilo. Foi uma vantagem muito grande, com 13 anos de idade, você exercer a lucidez e o pensamento filosófico para concluir que eu teria que conviver a vida inteira com uma quantidade enorme de coisas que não se podem explicar. Eu teria que viver o resto da minha existência com muitas coisas que não se podem explicar. E teria que ter coragem de falar e testemunhar a respeito delas. Como depois, já convertido, em setembro ou outubro de 1974, já pregava a palavra para todos os lados, inclusive na TV e no rádio, quando assistindo uma aula de física na Escola Técnica Federal do Amazonas, uma aula dada pelo professor Bessa, de quem eu gostava imensamente, pela capacidade didática dele de fazer aquela aula de física se tornar um dos meus melhores prazeres. E ele estava no meio da aula quando a gente ouviu aquele alarido na escola, na vizinhança. Eram centenas e milhares de vozes. Era como um fragor de muitas vozes. Aquele alarido. Nós corremos para a janela e eu me pus na janela ao lado dele. Nós olhamos para cima, todos nós. Meu Deus, que loucura. Parecia um pão de açúcar. Um pão de açúcar, parecia uma traça do tamanho do pão de açúcar, vazada de dentro para fora, com pequenas luzes de dentro para fora e aquela coisa enorme, imensa. Literalmente é como se houvesse uma traça do tamanho do pão de açúcar em cima das nossas cabeças. Eu, ele, a classe toda, o pátio da escola cheio, a cidade. Aquele que depois veio a ser meu sogro, em meses depois, que era o capitão dos portos, reuniu todo o grupo da Marinha com os seus binóculos, ficaram à beira do rio observando aquilo que demorou mais do que 30 minutos parado. Imenso. E depois andou lentamente e partiu na velocidade para além da percepção humana. No dia seguinte, a cidade inteira não falava em outra coisa. Não foram duas pessoas, não foi uma luzinha dessas assim do History Channel, não. Foi um negócio grandioso, foi uma montanha no céu, no formato de uma traça, sobre a cidade de Manaus. Todos falavam. Mas eu fui observando o seguinte, uma semana depois você dizia, mas rapaz, que coisa aquela, não é? Aí já começavam a surgir alguns indivíduos que diziam, era muito estranho. Aí um mês depois você falava, mas rapaz, que coisa impressionante. Aí já tinha alguns que diziam, foi... Mas viravam e mudavam de assunto. Um ano depois,
os mesmos que tinham visto a mesma coisa. Você os abordava e eles diziam, rapaz, aquilo é um negócio tão esquisito que eu não gosto nem de pensar. E 10 anos depois, se você falasse com eles, a maioria dizia, aconteceu uma coisa assim, mas eu acabei tirando da minha cabeça. Porque as pessoas não conseguem conviver com o inexplicável, nem com o absurdo. E eu dou graças a Deus por esses dois treinos cognitivos, onde eu tive a necessidade de crer como uma testemunha ocular, sem ter medo do meu testemunho e sem dele duvidar. Porque isso se transformou em mim numa experiência cognitiva, de relação com o absurdo inexplicável, mas acerca do qual você tem um testemunho a dar que tem sido de um poder imenso quanto a me ter feito repetir tantas vezes, tantas milhões de vezes na minha vida o testemunho da ressurreição inexplicável de Jesus e absurda, sem ter nenhum medo de afirmá-la e sem entrar em dúvida acerca do testemunho ocular dos que viram e creram, porque eu também fiquei diante do absurdo, do inexplicável. Eu vi e criei, e sustentaria o meu testemunho até a morte, você pode entender? Isso me foi muito útil. O que virá a ser esse menino? Esse menino que sou eu, esses meninos que somos nós, vão sendo feitos de todas as coisas que nos acontecem, mas existem algumas delas que acabam tendo um significado diferente e especial. O encontro com a morte de quem você ama, bem do teu lado, desde cedo, de amigos queridos, de gente que se suicidou bem próximo, já na adolescência, a experiência daquela dor, da angústia do amigo de 14 anos que se enforcou. Como me foi útil para ser quem eu sou? Meu tio que se suicidou, como me foi útil para ser quem eu sou? A dor da minha mãe pela traição do meu pai, como me ajudou a ser quem eu sou? A perseverança dela em oração, crendo que um milagre poderia acontecer, como veio de fato acontecer, como me ajudou a ser como eu sou? A capacidade de ambos de conviverem, muitas vezes, com uma paciência longânima enorme, com coisas que de outra feita você despacharia logo. Como foram as coisas que mais me ajudaram até hoje a ser quem eu sou. E cada dia eu cresço para aprender mais. Aprender o silêncio ao invés da fala. Aprender a oração ao invés da explicação. Aprender o poder da paz ao invés do exercício da soberania. O poder da confiança contra toda pressa atropelante. Aprendendo todo dia. Aprendendo o prazer do silêncio. Aprendendo a alegria na fraqueza, na impotência. Aprendendo a ficar cheio de amor à medida em que me aproximo daquele que é amor e da resplandecência da glória à medida em que eu tenho convicção que é na direção dela que eu dou passos dia após dia, que pois virá a ser desse menino.
Eu queria pedir a você, nesse tempo de quarentena, para muitos, não para todos. Tem muita gente que tem que sair de casa ou morre de fome. E são muitos, muitos mesmo, em bairros pobres, em comunidades muito simples. O cara tem que ir agarrar qualquer R$ 5 para conseguir fazer alguma coisa que não o leve a dormir em jejum. Eu estou de quarentena como um privilegiado. Tem gente aí que gostaria de poder estar, mas não consegue, porque mal tem espaço para ele mesmo estar em algum canto. Sozinho, nunca, jamais, impossível. Eu queria sugerir para esses todos que, como eu, estão vivendo esse período de reclusão, para você fazer a viagem do discernimento desse menino que se tornou você no dia de hoje. Se você gosta do que aconteceu com o menino, se você aprova o menino, se você pode não ter que, de fato, chamar esse menino para conversar e vocês se identificarem em termos de pacificação, porque você vive a ambivalência de odiar esse menino, como tem muita gente me vendo aqui que odeia esse menino e odeia o que nele ou nela aconteceu. Odeia. E eu quero desafiar você a abençoar e não amaldiçoar o seu passado. Eu quero desafiar você a abençoar todos os que fizeram parte do seu passado, inclusive os piores, sem os quais você não seria a pessoa que você é hoje ou poderá vir a ser, se deixar de lado a mágoa, a amargura, o rancor, o ódio, perdoá-los todos eles, para que o menino se abra, para que as profecias se cumpram, para que você se torne uma espécie de sol nascente das alturas. Essa era a promessa para João Batista, um preparador de caminhos. E a minha oração, Senhor, me ajuda a ser um preparador de caminhos, um reparador de veredas, um nivelador de caminhos escabrosos, um facilitador de vida e de passagem. Me ajuda a chegar como quando chega o sol nascente da manhã. Faze da minha vida uma resplandecência do teu amor. Aí você acha que eu sou um narcisista? Não, eu não nasci para nada menor do que isso, nem você também. De fato, eu nasci foi para me tornar Jesus. Eu nasci para me cristificar. A minha vocação é essa, é me tornar segundo Cristo Jesus. O Evangelho inteiro diz que esse é o meu chamado. Por que você não aproveita essa quarentena para olhar para trás, para conversar com os idos, com os passados, para perdoá-los, para reconciliar-se com eles e com você mesmo, e para não entrar no processo da auto-vitimização? Aproveite a quarentena para matar a lamúria. Tem muita gente que vem deprimida por causa de frustração, comparação, lamúria e não perdão para com o passado,
para com os que trouxeram dores e também não se perdoam por terem admitido idiotices. Está tudo perdoado. Esse menino ainda pode vir a ser algo esplendoroso, maravilhoso. Pode suplantar seu pai, sua mãe, na pessoa que se torne, na pessoa que decida ser. Porque nós somos feitos de decisão. Somos feitos de decisão. Meu pai fez uma consagração, mas aquilo não era fatalista. Eu tive que fazer decisões, enfrentar lutas, enfrentar sombra, enfrentar o diabo, enfrentar anjos. Porque a nossa vida é feita todo dia de decisões e de modos como nós lidamos e enfrentamos o mal do dia de hoje, como Jesus disse. Não andeis ansiosos, não se preocupem com o futuro, basta a cada dia o seu próprio mal. Como a gente lida com o dia de hoje é o que nos transforma para designar o que virá a ser este menino. Fica meu desafio mesmo a você, para que você exercite tudo isso como cura, como uma viagem que cura. Porque essa é uma viagem que abençoa, é uma viagem que torna você mais leve, essa é uma viagem que produz gratidão, ou essa é uma viagem que carrega libertação, que faz você deixar todos os fantasmas do medo, da assombração para trás e partir ao encontro do que você já é e, portanto, virá a ser. Do melhor que o teu menino em Deus pode produzir como um homem que atinja a perfeita varonilidade e maturidade em Cristo Jesus, um ser humano. Lindo, uma mulher maravilhosa, um homem extraordinário. Esse é o meu chamado, é o chamado humano. Quem quer que te diga outra coisa está mentindo. Nós fomos nos tornarmos como Cristo Jesus. Jesus, o Filho do Homem, o nome já diz, ele é o que todo homem tem que ser. É nessa direção que eu tenho que andar. Essa é a vocação humana. Com essa vocação humana encarnada em nós, o mundo se transformaria na maravilha do reino de Deus entre nós. É que a gente não quer. Há um príncipe neste mundo nos convidando não para sermos esse menino filho da promessa, mas para nos tornarmos meninos filhos das piores maldições. Mas é você quem decide, em nome de Jesus. É você quem decide. Senhor, eu quero pedir que essa palavra, essa narrativa, esse compartilhar de experiência com sinceridade, com verdade e transparência para com os meus amigos, para com os meus irmãos, chegue na vida, na casa, no coração de milhares, de milhões de pessoas e produza mutações, transformações, regenerações, que muita gente nasça de novo, dê chance ao menino, nasça de novo, se regenere, abrace a nova criação que pode eclodir das decisões que a gente tome agora. Para que a gente atravesse essa quarentena e cheguemos do lado de lá vitoriosos, servidos por anjos, porque o Senhor nos transformou.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe você. De todo o meu coração. Olha só, 2 avisos. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar aqui com a Michele Pandora e eu gostaria que você viesse. Vai ser uma conversa interessante e eu vou conhecê-la. Ela é conhecida de um dos nossos filhos. Amanhã eu vou ter o prazer de conhecê-la. Eu serei surpreendido por ela tanto quanto você. Então quero convidar você. E no domingo, às 10 horas da manhã, é o Fábio Porchat que vai estar aqui com a gente para uma conversa muito gostosa. E hoje eu confirmei com várias pessoas e que vocês vão gostar, com o Fábio Rabin, com o Murilo Couto. Estou esperando uma resposta de um amigo querido que vocês também conhecem bastante, mas ele deverá vir. E uma quantidade enorme. Nós estamos com as nossas sextas, sábados e domingos praticamente cheios até o fim de maio, de conversas legais no Instagram com tela dividida. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso é que eu lancei um programa chamado Zoom In, que acontece para me aliviar a vida, me aliviar, em primeiro lugar, me aliviar. Porque eu não estou dando conta da quantidade de gente que quer falar comigo, que quer particular, que quer tempo, que quer videochamada, que quer de tudo, e eu não consigo. Eu não dou conta de tanta coisa, eu já estou fazendo coisa demais. É uma quarentena intensa essa minha, intensíssima. Então, eu quando pensei no que o Zoom oferece, falei, eu acho que ali a gente pode atender 50 pessoas, 1h30 de conversa, uma semana cheia, todos os dias conversando e respondendo, 1h30, se houver necessidade, 2 horas, conversando com as pessoas, e eu creio que será maravilhoso para quem puder e para quem quiser. E vai facilitar a minha vida enormemente, justamente em relação àqueles que pedem de mim uma atenção particular que eu não tenho condição de oferecer nesse nível tão amplo quanto a demanda é. Então, se você quiser, entre aí, participe. Se você não quiser, não puder, fique tranquilo, fique fora, mas não fique falando mal nem de mim, nem de quem entra. Cada um sabe o que pode. E fora isso, meu querido, tudo mais é idiotice, é especulação, ou às vezes é até aquela inveja amargurada que nasce e que brota no coração. Até amanhã no Instagram, às 10 horas da manhã, com a Michele Pandora. Estou aguardando você. Traga os seus amigos e divulgue esse vídeo aqui, essa nossa conversa, com milhares de pessoas, tá bom? Em nome de Jesus, um beijo para todo mundo.